Quem te fortalece? Quem é que te fortalece? Aqui está a diferença. A gente diz, tudo posso naquele que me fortalece. A gente já tem a resposta, Jesus. Mas é Ele que nos fortalece? Ou são os problemas? São as dificuldades que eu me alimento todo dia? São as coisas negativas que eu me alimento? E aí a minha vida fica pesada, fica um fardo pesado. E o Senhor diz que Ele nos libertou e já levou o nosso fardo. Se você trouxe Bíblia nessa noite, abra lá em Romanos 12. Se não trouxe, está aí na tela. Mas se trouxe, abra a tua palavra. Vamos ver o que Deus ainda quer falar conosco, que já falou bastante. Desde a hora que a gente sai de casa, Deus vai falando. Deus não é aqui que Deus começa a falar. Ele começa a falar quando a gente acorda. Deus já vai falando com a gente. Aqui ele tem um título, na tua Bíblia tem também, com certeza, de sacrifícios vivos. Não é um sacrifício morto. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Um culto pensando, um culto não é um culto qualquer, um culto que te leva a você pensar, raciocinar, o que essa palavra faz, o que ela veio fazer, o que ela vai mudar na minha vida, o que ela vai trazer de bom, o que ela vai fazer uma semeadura na minha vida. O que a gente tem guardado das palavras, o que a gente tem recebido, o que já tem dado fruto esse ano das palavras que nós colocamos para dentro. Quais os frutos que nós já temos colhido? Nós temos visto os casais agora, está bonito, tem um que fez um jardim, né? Para plantar umas sementes que foi dado no culto dos casais. Maravilhoso aqui, eu vi um canteiro, né? Eu vi uma coisa ali que eu achei lindo demais. Aí eu olhei para o vaso que eu comprei, eu acho até que eu vou mudar o vaso, porque ali meu vasinho ficou vergonhoso. Mas o que você faz com as sementes, que é a palavra de Deus? Semente nunca foi feita para comer, foi feita para plantar. Mas a semente ela tem que ser preparada o terreno antes. A gente tem que preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus. E aqui ele diz um culto racional. Não é simplesmente um culto, ouvir no culto, mas é um culto que você vai prestar ao Senhor. E aí ele continua dizendo, não se molde ao padrão desse mundo. Não leve o mundo como padrão, como parâmetro para a nossa vida. Nós não somos desse mundo. Então que a gente não compare nada, a nossa vida com a vida do mundo. Não tem nada a ver. Não compare as coisas, a prosperidade do ímpio com a prosperidade nossa. Que muitas vezes o cristão vê o ímpio prosperando, ganhando loucuras, e ele diz, mas eu estou na igreja, estou fazendo tudo certinho. Mas a nossa morada não é aqui. É isso que nós temos que entender. O nosso não é nesse lugar. O nosso tesouro a gente tem que colocar para além dessa terra. Por mais que o ímpio prospere nessa terra, ele não vai levar essas coisas para onde ele vai. Mas nós temos que preparar o tesouro para onde nós vamos. Aonde nós vamos, que nós temos que estar levando o tesouro para lá, guardando o tesouro para lá, não para essa terra. Essa terra a gente precisa, mas não colocar tesouros. Nós precisamos, mas ele diz na palavra, não se molde ao padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da mente. Renove a tua mente, a maneira de pensar, a maneira de ver. Não veja as coisas no mundo e olha para ti e diz, mas meu Deus, eu trabalho, eu faço tudo certo, e as coisas parecem que não dá certo, e eu vejo a pessoa que faz tudo errado e dá certo. Por quê? Por que se moldar? Por que olhar para esse padrão? Esse padrão não é o nosso. Nosso padrão é de Jesus. Nosso padrão é dos apóstolos. Uma vida difícil, mas não faltava nada.
Nós não somos daqui. Mas ele diz para isso, para a gente entender, tem que renovar a mente. A gente tem que entrar na palavra e entender o que Deus está querendo. Simplesmente ele está dizendo, ei, calma, o tesouro de vocês não é nessa terra. E muitas vezes a gente está buscando, pensando que vai ficar eternamente nessa terra. Busque sim, queira as coisas boas, queira as coisas que te fazem o bem aqui, carro, dinheiro, fazenda, barco, avião, nada disso é pecado ter. Mas saiba que tem coisas bem melhores e maiores para onde nós vamos morar. Então não se molde ao padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que, capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Que a gente viva bem, sim. Mas esse bem não é ser rico. Esse bem é ser próspero. Um povo próspero. A prosperidade, ela vem primeiramente com uma vida boa em Cristo. Uma vida excelente espiritual. E as demais coisas serão acrescentadas. O que é as demais coisas? Aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, aquilo vai ser acrescentado. Não é apenas o dia a dia. Talvez você tenha sonhos de viajar para o exterior, tirar férias, não sei o quê. Essas coisas vão ser acrescentadas, desde que a minha vida esteja bem na área espiritual. E as demais coisas serão. O problema é que a nossa mente vai muito pequena nas demais coisas. Vai muito pertinho. A gente já olha para as coisas ao redor. Não, imagine, sonhe, pense. Tua mente voa e tem que voar. Ah, mas o senhor não sabe a minha condição. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu prego. Eu sei o Deus que eu anuncio. E eu sei o Deus que tudo pode. E é isso que nós temos que olhar. Mas tem que ter uma renovação. Eu tenho que ser um cristão diferenciado. Nós não podemos ter o padrão de igreja. Ah, outra igreja, isso aqui. Não olhe para o padrão do outro. Olhe para o padrão de servir a Deus segundo Paulo. Paulo está dizendo, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é um padrão. Paulo não está dizendo, olha para mim, imite o Paulo. Ele está dizendo, imite o Paulo a maneira que ele faz Deus, como ele segue a Deus. Isso que ele está dizendo, essa é a maneira, busca a maneira que Paulo buscava a Deus. Chega um momento que Paulo diz, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Olha o padrão que nós temos que seguir. Não é um padrão qualquer do cristão, não é um padrão a nível baixo, é a nível alto, a ponto dele dizer, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ele era uma pessoa que aonde passava ele transmitia Cristo pela vida. E se a gente olhar a vida de Paulo passado, ele teve que ter o quê? Uma renovação. E não foi só na mente, foi em tudo. Mas Paulo renovou sua mente 100%. Então aqui cabe a gente parar e dizer, qual é o padrão que eu estou seguindo? 3, ele vai dizer, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, a todos, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé de que Deus lhe concedeu. Não tenha um conceito teu alto. Não coloque você em uma média alta. Veja a tua fé. Ah, eu sou uma pessoa de muita fé. A fé é provada. A fé é provada. E quando vem a prova da fé, aí que você vai ver o tamanho da tua fé. Porque é fácil falar de fé enquanto não tem prova. Aí é fácil demais. Agora, quando você entra em uma prova, aí que você vai ser provado, ou aprovado, ou reprovado. Então, aqui é a medida, é a fé. Mas não se coloque por cima na fé, porque você vai ser testado. A própria palavra vem para nos moldar, para nos dizer o tamanho que é a nossa fé. Estamos juntos ainda?
Assim, no 4, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função, não adianta, o pé é pé, cabeça é cabeça, olho é olho, nariz é nariz, cada um tem a sua função. E ele vai dizer para nós, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os membros. O que ele quer dizer com isso? Todos nós precisamos um dos outros. Todos nós. Ah, eu não gosto daquele, eu não gosto daquela, eu não sei o quê. Não, nós precisamos, nós somos um corpo. E um corpo bem ajustado, bem trabalhado, ele produz. Mas quando o corpo está desajustado, quando você tem um problema aqui, um problema ali, o corpo inteiro não vive bem. Então, o ajuste do corpo de Cristo, a tua casa, a tua família, é um corpo. E quando esse corpo, um membro da casa, um membro da família não está bem, a família não está bem. Não é só aquele que não está bem, mas é a casa inteira. Então, esse ajuste, essa moldagem, nós temos que fazer em toda a casa, em todo o corpo de Cristo. E a casa é o sinal aonde a igreja está. Ela está bem ou está mal? É na casa que se vê. A prosperidade é na casa que se vê, não é em outro lugar. Não é na empresa, mas é na casa. Como está a tua casa? Como está o teu lar? Aí você tem um padrão. 6, ele vai dizer, temos diferentes dons. Cada um tem algo maravilhoso que faz. Cada um. Cada um tem uma coisa que faz muito bem. Faça. Não deixe para o outro. Se é você que faz bem, faça você. Em casa é eu e a Elaine. A Elaine tem, assim, as qualidades delas tremendas. Talvez eu tenha uma qualidade melhor do que a dela. Essa, então, eu tenho que fazer. Eu tenho que colocar. Por quê? Porque é aquilo que Deus me deu de melhor. E aí você entra e faz. Às vezes você está ali e está tudo certinho, mas tu não consegue, você faz, mas não faz que seja uma coisa maravilhosa. É uma ornamentação. Tem pessoas que está com toalha, está com flores, está com tudo, mas coloca na mesa. Mas tem pessoas que agora ornamenta. Ela pega as mesmas coisas, mesma coisa, e faz algo tremendo. E aí a pessoa diz, como é que você fez isso? É dom. É dom. Não adianta você ter todas as ferramentas e não saber para que serve. Mas tem gente com menos faz bem mais. E essas pessoas têm que começar a entender isso e aparecer no corpo. Que essas pessoas que vão fazer a diferença no corpo. A diferença em casa, a diferença na empresa, a diferença na igreja, são esses pequenos detalhes que vão fazer a grande diferença. Lembra da mensagem que foi dada da cereja do bolo? O cara não fez nada, mas ele colocou uma cereja no bolo. O que ficou na história, o bolo ou a cereja? A cereja. Todos que estavam ali podem dizer, mas o cara não fez nada, ele só pegou uma cereja e colocou em cima. A história ficou a cereja do bolo. Tem vezes que você chega e só não olhar você diz, olha, se pegar isso aqui e mudar para cá, fica 10. Mas estava todo mundo ali e ninguém viu, porque a visão dele não é essa, o dom dele não é esse. Mas você chega, é só um toquezinho, não é mudar muita coisa, mas não é, vou ficar calado porque não sei o que vão falar. Não sei o que vão dizer de mim, por isso que eu não vou fazer. Meu irmão, se você estiver sentado aí, você vê que está tudo bagunçado aqui, e você diz, meu Deus, vem aqui e arruma. Você faz parte do corpo. Tem muitas vezes que a gente vê, tem uma coisa fora do lugar, e a gente diz, mas se eu mexer, se eu arrumar, o que vão falar? Você faz parte do corpo? Arruma. Vai ali, aquele toquezinho que parece nada, foi tudo. É um alinhamento. Tem pedreiro que não sabe usar o prumo. E é uma coisa que é tremenda. Colocar
e a Bíblia diz, coloque sua vida no prumo. É uma vida reta, de cima embaixo. O prumo é para isso, o nível é outra história. Mas quando você coloca o prumo aqui, você vê se essa coluna está bem feita. E essa aqui não precisa nem o prumo para a gente ver. Estamos juntos aí? Está dando para entender essa noite? Mudança de mente. Para quê? Para receber o que Deus tem. O melhor de Deus. Nós estamos na mesmice, a mesmice vai ser a mesma coisa sempre. Sai da mesmice. Vamos em frente. Foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, faça o quê? Use. Na proporção da sua fé. Tem gente que quer profetizar, mas que quer ir além. Deus só mandou dar uma palavra profética. Só uma palavra. A pessoa diz, Deus manda dizer. Não, não. Deus só mandou falar isso. Isso é a profecia. Simples. Será que eu tenho o dom de profetizar? Tem, todos têm, no sentido de, quando você fala, aquela palavra, ela é profética na tua vida. Quando você dá uma palavra na tua casa, ela é profética. Quer ver uma situaçãozinha bem simples? Esse fogão não presta. Acabou. Acabou. Está dirigindo o carro, esse carro não presta. Acabou. Daí começa a quebrar, você começa a dizer, o que será que houve? Você deu uma palavra profética. Você deveria dizer, mesmo que teu carro esteja batendo mais do que lata velha, dizer, esse carro é uma benção. É o melhor que Deus me deu. Deus vai prover outro. Porque você está dando valor àquilo que você tem. Palavra para os filhos, palavra para os pais, palavra para o trabalho, palavra para o emprego. Esse emprego é uma bênção. É assim que vai funcionar e é assim que vai mudar a história. Então, profetizar, profetize, mas profetize na tua vida primeiro. Se o dom é servir, sirva. Se você tem o dom de servir, sirva. O que vai trazer isso? Vai te trazer as bênçãos de Deus. Se é ensinar, ensine. Ensine. Mostre o caminho. Olha que nós temos aqui uma equipe que cuida das crianças, mas tem vários professores, todos ali, que ensinam. A criança não está ali só brincando, está ali aprendendo. Aprendendo a vida, aprendendo a levar a vida e como levar. O que mais que diz? Ensine. Se é dar, ânimo, que assim faça. E se é contribuir, que contribua generosamente. Aí eu vou contribuir, que eu amo contribuir. Deus me deu o dom de contribuir. E aí contribui sempre com a mão fechada. Quem tem o dom contribui de mão aberta, não tem medo. Porque quem vai contribuir, quem vai te dar para contribuir, é Deus. O que a Bíblia diz? Que Deus dá semente ao que semeia, só. E não dá semente a quem não semeia. Então, Ele dá condições a quem contribui. Se você tem o dom de contribuir, não tenha medo. Seja uma mão aberta de verdade, que você vai ver o que vai acontecer na tua vida. E eu não falo aqui em contribuir apenas materialmente, financeiramente. O contribuir tem muitas coisas. Muitas. Então, contribua para ser uma bênção na mão de Deus. O que mais que ele diz aqui? Que contribua generosamente. E se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se você é líder, seja zeloso. Cuida daquilo que Deus colocou na tua mão. Líder que marca 7 horas e chega às 7h10, já não está cuidando da sua liderança. Líder que marca e não vai, já não é um líder segundo o coração de Deus. Ele pode ser chefe. Que chefe diz, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Mas líder tem que estar sempre ali. Hoje um irmão mandou uma mensagem para mim e disse, pastor, eu passei em frente à igreja na terça-feira, só que eu estava com pessoas no carro, não deu para parar. Eu passei em frente à igreja, 18h30, o senhor e a pastora já estavam com a igreja aberta e ali na frente. Que hora é o nosso culto de terça?
19h30, 7h30. Que hora que eu falei que nós estávamos ali? 1 hora antes. Isso é o quê? Zelo. Porque se você chegar antes, vai ficar esperando lá fora. Que pode acontecer de você estar por aí e dizer, eu não vou para casa ainda, vou ficar na igreja. E você chega ali e diz, a igreja está fechada. Não. Isso aqui é zelo pelo que Deus coloca na tua mão. Todos podem não fazer, mas você não é todos, você é você. Estamos juntos? Então, se exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Detalhes de uma vida. Eu vou fazer porque tem que fazer. Por favor, não faça. É melhor não fazer. Eu vou fazer porque não tem ninguém que faça. Não faça. Por favor. Você vai trazer maldição ainda para a tua vida? Se vai fazer, faça com alegria, faça com amor. Faça sem precisar ser mandado. Faça, simplesmente faça. Exerça o que Deus está colocando na tua mão. O que quer dizer essa palavra hoje para mim e para você? Qual o tema desse ano? Semeando para uma grande? Isso aqui é tudo semeadura. Só estou trazendo essa palavra de novo, porque isso aqui é semeadura. Isso aqui não é outra coisa, é semear, é colocar na frente. Semeie. Semeie essas coisas que você ouviu e viu agora aqui na palavra. Semeie. Quem semeia, colhe. Então não adianta eu olhar, eu venho se tal pessoa vem, eu não venho se tal pessoa não vier. Não faça isso, você não depende de ninguém, você tem 2 perninhas. Você tem, então você não depende de ninguém. A não ser que você seja de menor, depende do pai e da mãe, aí é outra historinha. Mas você não depende de ninguém. Vamos em frente. O amor deve ser... O que diz aí? Sincero. Jesus morreu por amor ou por dor? A dor também matou, né? Mas foi por amor. Por amor. Não foi outra coisa. O amor deve ser sincero, odeia o que é. E quando alguém, um cônjuge, diz para o outro, eu te odeio. O que está dizendo segundo essa palavra? Está dizendo que é mal. E apegue-se ao que é bom. Odeie o mal e apegue-se ao que é bom. Outra palavra que eu estou dando aqui. Não seja profeta de maldição na tua vida e na tua casa. Não seja. Você pode não ter nada, mas profetize. Pode só ter o arroz, o ovo e a farinha. Agradeça e coma alegre. Mas prepare a mesa como se você fosse comer algo grandioso. Coloca um prato de qualquer jeito, coloca um talher de qualquer jeito, só tem ovo, farinha e arroz. Não, prepare. Coma aquilo com dignidade, porque Deus te deu arroz, farinha e ovo. Você quer carne, quer picanha, quer não sei o quê? Dê valor ao que você tem hoje. Valorize as coisas que Deus está te dando. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos que mais do que você. A outros mais do que você. Prefiram dar honra não tanto a você, mas dê honra mais aos outros. Honre mais aos outros e não a você. Tem gente que diz, você precisa me honrar. Não, é eu que preciso honrar. Quer ser honrado, honre. Quer ser abençoado, abençoe. Quer ser amado, ame. Quer colher, plante. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor.
Como é que eu sirvo ao Senhor? Servindo pessoas. A Val me ligou, acho que foi quinta-feira, né, Val? Deu uma chuva assim, uma chuva maravilhosa. E a Val é uma das pessoas que zela por esse lugar aqui, junto com uma equipe. Ela me ligou e disse, pastor, eu vou lá na igreja. Falei, fazer o quê? Eu vou ver, pastor, que pode ter chovido lá dentro. Precisava? Não tinha culto. Precisava vir? Não, não tinha culto. Mas isso é o quê? Zelo. Zelo. Eu vou lá. Sabe por quê que ela disse isso? Porque ela tem uma chave da igreja. E quem tem chave é um dos responsáveis. Simples. Quando alguém te dá uma chave, é porque confia em você. Alguém está dizendo, olha, eu confio. Quando que nós, dos cinquentões, sessentões aí, recebemos a chave da casa do Pai? Com que idade o Pai te deu a chave quando você saiu e disse, está aqui, filho, a chave? Quando você voltar, você tem a chave para entrar. Com quantos anos? Quantos anos você ganhou a chave da casa para entrar? Porque geralmente o pai ou a mãe dizia, filho, volta até X hora, que a mãe vai esperar. Daí você e eu voltava, porque senão tinha que bater na porta. E ele ia olhar a hora. Mas quando você pegou a chave da casa, o pai e a mãe disse, a gente confia em você. Mas os sessentões aqui vão lembrar. Quando a gente chegava, o pai estava numa cadeira ou num sofá se balançando e olhando a hora. Ele confiava. Mas se você chegasse depois do horário marcado, ele também olhava e muitas vezes dizia, me dê a chave. Por quê? Porque é responsabilidade. É zelo. Zelo. 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e persevere na oração. Alegre-se na esperança. Não deixe morrer tua esperança. Se alegre. Eu tenho esperança que esse ano, eu tenho esperança que esse mês, eu tenho esperança que tudo vai dar certo. Eu tenho esperança que Deus já fez e essa semana Deus abriu as portas com porta dos céus e começou a derramar as bênçãos, começou a derramar as colheitas. Eu tenho esperança porque eu creio nas palavras que eu tenho recebido. Não deixa morrer, não deixa morrer a esperança. Tem esperança que chegou a semana da colheita, o mês da colheita, o semestre da colheita. Diga para você mesmo, eu tenho esperança, porque eu tenho ouvido e praticado a presença de Deus. E ele diz, seja paciente aonde? Nos problemas, nas tribulações, na dificuldade. Diz, calma, seja paciente, não queira que passe rápido não. A pessoa toma um remédio para dor e toma e dali 5 segundos e já quer que tenha passado a dor. Não, tem um período, tem um prazo. Tem que esperar aquilo ali. A pessoa diz, mas eu já tomei o remédio e não aconteceu nada. Faz 5 minutos que tomou o remédio. 5 minutos. Já quer que a coisa tenha curado, tenha transformado. E não, tem um tempo que vai fazer. Tem um tempo. Semana eu tomei uma injeção e o rapaz que aplicou, ele disse, fica tranquilo, daqui 3 dias passa a dor. Eu olhei para ele, eu ri, e aí ele olhou de novo e disse, mas fica mais tranquilo que a próxima é só daqui 30 dias. Primeiro ele disse, que, ó, fica tranquilo que em 3 dias passa a dor. Eu pensei que tirava a agulha, já passava. Ele diz, 3 dias para passar a dor. Hoje eu estou no 3º dia, eu espero que aconteça. Aí diz, mas a outra é só daqui 30 dias, fica tranquilo que vai demorar 30 dias para voltar. Fica em paz. Vai poder fazer alguma coisa? Não. Então fica em paz na tribulação.
Não lembra disso, não põe a tribulação em primeiro plano, que você vai passar mais tranquilo. Seja paciente e persevere na oração. Não pare. Vamos para o final. Compartilhe o que vocês têm com os santos. Quem é santo aí, diga amém. Então, compartilhe com os santos. Compartilhar o quê? O que você tem em suas necessidades. Pratique a hospitalidade. O que eu vou ajudar? Preste atenção nisso aqui, você que gosta de ajudar. Compartilhe o que vocês têm com os santos nas suas necessidades. Aprenda isso. Os apóstolos vendiam o que tinham e repartiam. Não era de qualquer maneira. Não era quem chegava e pedia. Eles olhavam as necessidades. Até para ajudar. Pensa antes. Eu ajudo porque eu sou um cristão, a Bíblia manda ajudar. Ela manda ajudar o necessitado nas suas necessidades. Não dê o que é fora da necessidade. Você não está ajudando. Você está, muitas vezes, quebrando um propósito de Deus. Primeiro Deus diz, seja mão aberta. Agora ele diz, seja mão aberta, mas raciocinando. Pense antes de dar. Essa pessoa está precisando disso? Ou ela está sempre pedindo? É sempre um pedinte. E aí? Ajude na sua necessidade. É outro detalhe que Deus manda a gente tomar cuidado. Cuida. Não seja uma pessoa que vai ajudar por ajudar. Muitas vezes você vai atrapalhar um processo de Deus. Então, seja sábio e continue em oração. 14, ele diz, abençoe aqueles que os perseguem. Legal, né? Ele manda abençoar quem eu amo? Eu quero findar aqui. Você consegue hoje virar o botão, virar a mente e dizer, tem muita gente que está precisando, fez mal para mim, me persegue e talvez tem coisa travada na minha vida porque eu não estou ajudando essa pessoa? Você consegue entender isso aqui? Você consegue entender que Deus está dizendo, ei, o problema não é ele. O problema é você travando a tua colheita. Não vou ajudar porque me sacaneou, fez mal para mim, fez mal para minha casa, fez mal para minha família. O que a Bíblia está dizendo? Ajude. É muito difícil nós praticar isso aqui. É muito difícil. Às vezes a gente quer que a pessoa se exploda. E a Bíblia diz, mas não é para mudar a vida dele, é a nossa. Deus não quer mudar a vida dele, quer mudar a nossa. Aqui que é a grande diferença. É para mudar a nossa vida. Quando eu estou fazendo isso aqui, abençoe aqueles que o perseguem, eu estou mudando a minha vida. Eu estou saindo do padrão. Lembra o padrão do início que nós falamos? Padrão do mundo. O padrão do mundo, ele não ajuda, ele te sacaneou. A Bíblia diz, ajude para mudar a tua história. Talvez hoje mude a história de muitos aqui. Dizendo, espera aí, Deus mandou eu ajudar alguém que me sacaneou. Ajude. Ajude. Abençoe-nos, não os amaldiçoe. Não queira o mal. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se pessoas de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver. Viver o quê? Em paz. Com quem? Com todos. Faça o possível para ter paz com o teu vizinho que bagunça. Faça ter paz com aquele lá no teu trabalho que deixa todo o trabalho para você. Faça o possível para ter paz dentro da igreja.
Você quer ver uma coisa? Aqui nós não temos ainda, mas vamos ter. Que as pessoas que ficam na mídia tirando foto o tempo todo. Você pode perceber, se ela não gostar de uma pessoa, essa pessoa dificilmente vai sair numa foto. Dificilmente essa pessoa vai sair numa foto. Aí ela vai olhar e diz, mas eu nunca saio numa foto. Veja quem é o fotógrafo. Vocês viram, eu observei, não aqui, mas por muito tempo não apareci numa foto, nada, estando sempre na igreja, pregando, e digo, mas que coisa. Aí eu fui só visualizar quem era o fotógrafo. Só. Se aquela pessoa que está fazendo não gosta de você, ela vai evitar. E aí ela não se encaixa nisso aqui. Por quê? Acepção de pessoas. Não vou fazer porque ela me fez isso, me machucou, fez aquilo. E aqui ela está travando a vida dela, não da outra. Pegue esses detalhes dessa noite. Por que a minha vida está amarrada? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Por que muita coisa não está dando certo? Porque eu estou pagando o mal com o mal. Não importa o que a pessoa fez para você, importa o que você faz. Não importa. Mas a pessoa não importa, importa você. E essa frase eu repito na nossa casa, eu acho que todo dia. Para nós dois. Eu sempre falo, não importa o que as pessoas fazem, importa o que a gente faz. Não importa o que o outro faz ou não faz, importa o que a gente faz. Então hoje a palavra vem para uma mudança de mente e uma mudança de atitude. Se eu quero colher o bem, eu não posso pagar o mal com mal. Eu tenho que pagar o mal com o bem. Jesus, pelo que foi feito, ele diria aquelas palavras que ele disse para o ladrão que se arrependeu? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Jesus faria isso com um cara que foi a vida inteira errada e está morrendo junto com ele na cruz, mas está morrendo justamente porque fez por onde? E Jesus não. Ele olha para Jesus e diz, Jesus, lembra de mim? E o que a Bíblia falou nessa noite para nós? Faça você, tenha paz, se depender de você com todo. Dependia a salvação daquele bandido de quem? Naquela hora. Do bandido de Jesus. De Jesus, porque ele reconhece, ele diz, eu mereço estar aqui, você não. Agora ele coloca a salvação dele na mão de Jesus. Coloque as coisas na mão de Jesus. De Jesus, essa pessoa fez um mal para mim, mas agora eu estou ajudando essa pessoa. Estou fazendo o que a Bíblia diz para fazer. E veja o que vai acontecer, não é na vida dele. A vida dele vai continuar a mesma coisa. Não vai mudar. Talvez pague uma contazinha ali, mas não resolve o problema dele. Quem vai mudar é a tua vida. É a vida de quem está fazendo o bem para quem fez o mal. Então, que nessa noite a tua e a minha, a nossa mente, venha captar mensagens de grandes colheitas nesse ano, mas colheita também com mudança de atitude, mudança de mente, mudança de pensamento. Eu não sou padrão do mundo, nem você. Nosso padrão tem que ser Jesus, tem que ser Paulo, esse tipo de padrão. E é difícil. É um padrão muito alto, mas esse tem que ser o nosso padrão. Qual o fim que eu quero? Qual o fim que você quer? Ah, aquela pessoa ame. Ah, aquela pessoa fez isso. Ajude. Aprenda a dar o troco com amor. Bem com bem, mal com mal? Não. Bem com mal, bem com bem. Não pague nunca mais mal com mal. Fez,
Um ditado, eu acho que é lá do sul, eu acho que aqui também. Vou matar na unha. Tem esse ditado aqui? Quando ele diz vou matar na unha é porque fica ali o tempo todo cutucando. Então, que nessa noite, Deus possa ter falado com você, conosco, para mudar a nossa história. Amém? Glorifica o Senhor da tua maneira.